Então, o que significa nós termos um propósito maior? Significa nós nos desenvolvermos como seres humanos, como eu já comentei. Significa expandir o nosso nível de consciência. Porque expandir o nosso nível de consciência nos torna cada vez mais seres humanos. É porque a consciência ela está localizada ou ela é manifestada no nosso neocórtex, que é a parte mais exterior do nosso cérebro, e poucos animais têm. E aqueles animais que possuem essa região no neocórtex possuem uma região pouco desenvolvida. A região no neocórtex ela é mais desenvolvida em nós, seres humanos. Então a parte mais externa do nosso cérebro é onde a nossa consciência é manifestada, a nossa razão, os nossos pensamentos, raciocínios, a lógica, a nossa imaginação, ela é manifestada nessa região em que os animais não possuem. Então nós conseguimos imaginar coisas lá para o futuro, conseguimos prever alguma coisa lá no futuro em função de experiências que nós tivemos anteriormente. Então quando nós expandimos no nosso nível de consciência, quanto mais nós expandimos nosso nível de consciência, mais seres verdadeiramente humanos nós nos tornamos. Então, para nós expandirmos o nosso nível de consciência, nós precisamos aprender a conhecer a nós mesmos, através do autoconhecimento, através do nosso desenvolvimento moral e espiritual. E para que tudo isso? Para que nós possamos nos melhorar como pessoas e podermos auxiliar o nosso próximo, auxiliar a comunidade em que nós vivemos, auxiliar a humanidade. Só que nós não devemos buscar qualquer tipo de conhecimento. Então, qual tipo de conhecimento que nós devemos buscar? Só é útil aquele conhecimento que nos torna pessoas melhores. Então, repetindo, só é útil aquele conhecimento que nos torna pessoas melhores. É esse conhecimento que nós devemos buscar para nós desenvolvermos e expandirmos a nossa consciência. Então eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo e várias vezes. Aconteceu o quê? Quando eu decidia que eu ia começar uma determinada atividade, que era bacana ou parecia bacana, passava um tempo, depois eu parava para pensar um pouquinho e aí mudava de ideia. Então por que eu pensava em começar uma atividade que era bacana ou parecia bacana e de repente eu mudava de ideia? É porque eu estava numa situação em que a empolgação estava à tona. E a empolgação funciona como um fogo de palha. Esse é, por exemplo, aquele sentimento que surge quando nós vamos realizar algo no futuro. Então nós programamos algo lá para o futuro. Por exemplo, amanhã, ou na segunda-feira que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. É algo que nós projetamos para o futuro. E quando nós projetamos algo para o futuro, é algo que nós projetamos e nós nos colocamos como pessoas muito poderosas, porque o futuro é poderoso e nós somos poderosos lá no futuro. Só que quando o futuro chega, ele vira presente. E aí nós não temos tanta força assim. Então esse é aquele efeito da empolgação, que é baseado no desejo e não na vontade. Se fosse baseado na vontade, nós continuaríamos realizando aquela atividade. Então quando queremos realizar algo com base na vontade, surge o entusiasmo, que é diferente de empolgação. Então a empolgação é parecida com um fogo de palha, que pega fogo, faz aquele fogareiro e depois ele apaga rapidinho. O entusiasmo não. O entusiasmo é algo que nós podemos manter por toda a nossa vida. Da onde que vem a palavra entusiasmo? Entusiasmo vem do grego in-theos, ou seja, o divino dentro. Então, quanto mais entusiasmados nós estamos, mais nós sentiremos Deus dentro de nós.
ficamos com mais disposição para lidar com as nossas dificuldades e também com os nossos desafios. E menos abatidos nós deixaremos nos ficar. Então, menos deixaremos de ser abatidos pelas situações que acontecem na nossa vida. E transmitiremos mais confiança para as pessoas que nos rodeiam também. E também nós estaremos servindo de bom exemplo para as pessoas que estão nos observando e para as pessoas que estão se espelhando em nós. Para nós termos entusiasmo, é necessário nós termos motivação. Motivações que nos provoquem curiosidade ou que nos faça buscar por mais conhecimento. Então existem algumas motivações baseadas em coisas que nós tememos, quando nós estamos em situações em que a nossa segurança ou a nossa sobrevivência está sendo colocada em risco. E aí nos motiva a nós tomarmos uma ação. Então, tanto a segurança quanto a sobrevivência fazem parte das necessidades básicas do ser humano. E a partir daí que podemos realizar as outras coisas. Mas nós não devemos viver apenas em função dessas necessidades básicas. Então, essas necessidades básicas são importantes de serem supridas, mas nós não devemos viver apenas em função dessas necessidades de sobrevivência, necessidade de segurança, que nos assemelham aos animais. E assim, quando nós nos assemelhamos aos animais, nós não realizamos como seres humanos, se ficarmos presos apenas àquilo. Então existem as outras motivações também que são baseadas em coisas que nos agradam. Quando nós realizamos algo que gostamos, que faz o nosso coração cantar. Faz florescer também o nosso propósito de vida, que envolvem os propósitos superiores. Então, seja qual for o tipo de motivação, nas coisas que nós tememos ou nas coisas que nos agradam, é importante que nós envolvamos a nossa consciência para não tendermos ao desequilíbrio emocional. Porque se cairmos em desequilíbrio emocional, as soluções ficam mais difíceis, pois as emoções começam a tomar conta da nossa vida. Então, quando nós temos essa vontade de querermos realizar algo com propósitos superiores, essa vontade se impõe às nossas emoções e aos nossos instintos. Então, os propósitos superiores estão acima das nossas emoções, estão acima dos nossos instintos. Então, por isso a importância de nós envolvermos a nossa consciência. Então, os nossos propósitos superiores, eles sempre envolvem a nossa consciência, o nosso raciocínio, o nosso neocórtex. E quando temos essa vontade, as nossas potencialidades interiores vão sendo cada vez mais desenvolvidas. E nós vamos reunindo essas potencialidades para atingirmos o objetivo, para nós atingirmos aquele propósito maior. Então, as coisas que são realizadas com vontade, baseada em um propósito maior, deixam rastros pelas várias gerações, deixam rastros pelas várias épocas da humanidade. Basta nós olharmos a história das pessoas que realizaram através da vontade. As pessoas que fizeram grandes obras ou que deixaram grandes rastros utilizaram da vontade. Eles tinham também um propósito superior em deixar essa marca para a humanidade, em deixar esse ensinamento, em deixar essa herança para a humanidade. Então, os grandes sábios foram pessoas que utilizaram dessa vontade e deixaram essas marcas para nós. E vários outros exemplos também nós temos aí pelo caminho, né?